Todo mundo ontem disse, antes de começar o confronto, que o Flamengo era favorito para classificar. O Flamengo continua sendo o favorito, Bandeira, para classificar? Continua. Não é tão favorito pelo contexto de Diminuiu jogar, um pouquinho o favoritismo. mas continua. Diminui. A gente imaginava que fosse difícil, mas diminui um pouquinho. Mas o Flamengo é favorito porque é um time melhor e tem a vantagem de 1-0. Então, o Racing vai fazer aquela pressão, o contexto de jogar em casa com a torcida inflamada é sempre muito difícil. O Flamengo tem um detalhe também. Pode transformar o que passou contra o Estudiantes em aprendizado. E a hora é agora, porque passou por muito pouco de ficar fora, aprendeu lições importantes, você tem que colocar em prática. Não pode sofrer tanto quanto sofreu, não pode deixar o jogo físico suplantar a técnica do próprio time, e por aí vai. Então, acredito que o Flamengo seja ainda o favorito, não por muito, não quer dizer que vai se classificar, mas tem um time melhor e sai com a vantagem. Garoni, é favorito ainda o Flamengo? Eu acho que mantém o mesmo favoritismo de antes. Se tivesse feito um 2-0, um placar um pouco maior, eu acho que seria favoritaço. Agora, acho que 1-0 manteve ali, acho que esse era o placar mínimo que o Flamengo tinha que buscar para manter esse favoritismo como era inicial ali. Então, para mim, o Flamengo segue sendo favorito. E quem sabe, talvez até a ausência do Pedro não surta um efeito até positivo. Para mim, o Pedro é insubstituível, tá? A forma de jogar do Pedro no Flamengo não tem nenhum outro jogador que tenha as mesmas características. Eu vou nem falar do nível. O nível do Pedro você não acha em nenhum outro time. Estou falando em relação à característica de jogo. Então vai obrigar o Felipe Luiz a jogar de uma maneira diferente. Ou Gonzalo Plata, ou Bruno Henrique, ou Arrascaeta, vai ser uma maneira diferente do Flamengo jogar. E muito possivelmente, optando pelo Gonzalo Plata, que eu acho que está em primeiro na lista, é um time que é mais móvel, mais rápido. E aí o Flamengo, podendo jogar, explorando o espaço que o Racing talvez venha a dar, pode ser até algo positivo para o Flamengo, né? Apesar da titularidade indiscutível do Pedro, mas a necessidade pode fazer com que o Flamengo jogue de uma maneira que já jogou com o Felipe Luiz. Agora tem que saber se vai ser eficiente ali, né? A bola tem aparecido para esses jogadores de mobilidade. Tem que ver se eles vão ter um pouquinho da eficiência que o Pedro tem, né? Eu quero ouvir a Raiz e o Papa também sobre favoritismo. Vou dar minha opinião agora. Eu acho que o Flamengo, antes do jogo de ontem, era discretamente favorito para o confronto, mas acho que com o resultado diminuiu um pouquinho esse discreto. Para mim, nesse momento, não vejo favoritismo. Acho que não tem favorito. Eu acho que está absolutamente aberto e igual em possibilidade. E lá é 50% para cada um, para mim é. Eu acho que o Racing tem 50% de chance de passar e o Flamengo 50%. Tem uma vantagem, mas o jogo é lá. É muito difícil jogar lá, né? Como já foi difícil jogar no Maracanã. Hoje eu não vejo nenhum favorito para conquistar a vaga. Raíza, quero saber de você. Eu acho que o Flamengo era favorito antes de começar o confronto e eu acho que mantém o mesmo favoritismo. O Flamengo venceu o primeiro jogo, tem a vantagem, vai para o segundo jogo, é mais time que o Racing, né? Então eu acho que por isso o Flamengo mantém esse favoritismo. Agora, obviamente que não é uma distância muito grande, colocaria ali de repente um 60-40, porque o Racing vai decidir em casa, junto com a sua torcida, o placar é um placar, né, magro, como disse o Felipe Luiz, né, um placar bem simbólico, então acho que é isso, mas acho que o Flamengo continua favorito. Papa. Eu acho que o Flamengo é levemente favorito, vejo um jogo muito difícil, eu acho que o Flamengo consegue um empate lá, eu acho que é totalmente possível um empate lá, dependendo do desenho do jogo pode conseguir uma vitória, mas eu acho que esse jogo está com cara de empate, mas é um favorito leve, tá? É um favoritismo leve. Não vejo o Flamengo com essa. O Flamengo, se quisesse sair com favoritismo, eu tinha dito aqui antes, eu não vou ter dois papos. Eu falei, precisava de um 2-0, 2 gols de diferença, era bom. 3-0 estava praticamente garantido. Nem com 3-0 eu falei que estava garantido. Você falou só com 4 que resolvia, né? 4 resolvia. 4 ou 5 você resolvia. Agora, com 1-0, é jogo que está totalmente aberto. Totalmente aberto. É um jogo que você não tem previsão nenhuma. Um gol, cara. Um gol, se o cara pode fazer com 30 segundos, com 1 minuto, o cara pode fazer um gol. Então, aí o jogo já está totalmente diferente. Então, eu acho que vai ser um jogo muito mental também, né, cara? Porque o Flamengo vai ter que estar muito bem mentalmente na casa dos caras. O Flamengo já ganhou lá, mas eu acho que eu fui lá no estádio também, é um estádio que tem muita pressão. Eu acho que esses jogadores estão preparados para isso. Vale lembrar que o Flamengo foi campeão contra o Atlético Mineiro dentro da casa deles na Copa do Brasil. O Flamengo se classificou nos pênaltis dentro da casa lá do Estudiantes. O Flamengo se classificou também nas oitavas de final dentro do Beira-Rio.
pressão também enorme, papel picado, tudo mais, aquela festa, aquela coisa toda, o Flamengo classificou. Então, eu acho que o Flamengo está criando uma casca, esse time está criando uma casca, né, muito grande, resolvendo jogos fora de casa, venceu o Palmeiras no Brasileiro, 2-0 fora de casa, né? Eu acho que o Flamengo teve vitórias importantes esse ano fora de casa. Acho que esse time criou uma casca e a chance de classificar ela existe, mas eu não vejo assim grande vantagem não, tá, gente? É um placar que para mim de semifinal é muito bom. Você ganhar o jogo numa semifinal, vocês lembram quantas vezes o Zico e companhia ganharam semifinal e final por um gol de diferença? Milhares, várias, né? Milhares não, mas várias vezes. Então, se você pegar aí, era Flamengo e Atlético, 87, por exemplo, semifinal, Flamengo e Atlético 3-2 do Renato Gaúcho. Você pegar o Flamengo e Atlético de 80, final, 3-2 também, um gol de diferença. Flamengo e Grêmio. 2023, o Fluminense empatou o primeiro jogo da semifinal no Maracanã, 2-2, foi lá e ganhou do Inter, 2-1 fora, né? Então, assim, não tem moleza, eu tô falando, Tinha empatado em casa e ganhou fora. A meia final, como diz o Jorge Jesus, né? A meia final é meia final, não vai ser sempre 5-1 não, cara. Aquele 5-1 foi... Eu acho que é óbvio que a Raíza falou que o Flamengo foi melhor em outras semifinais, mas, por exemplo, eu não lembro quanto foi o jogo aqui com o Vélez, o jogo no Maracanã, mas eu sei que lá foi 4-0, mas no Maracanã eu acho que foi um gol de diferença só. Então, nada impede do Flamengo ganhar demais também lá, mas eu acho que o Flamengo lá, o favoritismo é mínimo. Tem aquela situação que às vezes você não faz o placar tão confortável em casa e você entra mais ligado fora, né? Tivesse feito um 2-0, talvez entrasse meio confortável lá, né? Isso acontece, esse tipo de coisa, né? Nos grupos de Flamengo, o papo foi esse. Olha, prefiro 1-0 do que 2, hein? Prefiro 1 do que 2, hein? Flamengo quando foi eliminado pelo Olímpia lá, aquele ano que foi eliminado pelo Olímpia, o Fluminense, 23. Teve isso, de 2-0 aqui. Não foi? Ganhou 2-0. 1-0. 1-0, né? E aí perdeu lá de 3-1, né? Lá abriu o placar e tomou a virada, né? Abriu o placar. Pegamos o Olímpia! Esse jogo aí do Vélez, esse jogo do Vélez, sabe quem era um dos gandulas do Vélez? O Montoro. Tem uma foto do banco do Flamengo, o Montoro tava de gandula ainda. Isso tem 2, 3 anos. Sabe o que teve uns dias atrás? Pegamos o Racing! Teve isso aí lá. Pegamos o Racing! Não, pegamos o Flamengo. Eles que fizeram lá, pegamos o Flamengo. Né? O paparazzi do Racing, o Rincha. Não, ele aprendeu, ele não faz mais isso, não.